Boa tarde, gente. Tô me recuperando de uma virose, era para ter feito este vídeo no fim de semana, mas ainda tô me recuperando da virose. Vou começar uma série de vídeos a pedidos. Hoje começaremos a semana falando da caça às bruxas. O que foi a caça às bruxas, né? Assim, a caça às bruxas sempre faz a gente lembrar, né, da Inquisição. E quando a gente pensa na Inquisição, a gente pensa muito na Inquisição católica, mas também houve a Inquisição protestante, que foi tão violenta quanto a Inquisição católica. Como, por exemplo, o episódio das Bruxas de Salem, que envolveu uma comunidade puritana nos Estados Unidos, que teve aquele filme com Daniel Day-Lewis e Winona Ryder. E a caça às bruxas é uma coisa que deve fazer a gente pensar muito sobre algo chamado intolerância religiosa. Isso de você, assim, achar que quem segue uma religião diferente da sua ou não se encaixa naqueles padrões considerados socialmente aceitos é demoníaco, está possuído pelo demônio. E a gente deve pensar muito nisso, principalmente por conta de que aqui no Brasil a gente está vivendo assim uma evangelização terrível. Uma evangelização muito grande, está crescendo muito a evangelização. Aí a gente vê, assim, por exemplo, esses ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé, feitos por evangélicos. Porque se pensa que as religiões de matriz africana são do demônio. E a gente viu muito a intolerância religiosa, por exemplo, com pessoas que disseram que a tragédia no Rio Grande do Sul se ocorreu por conta dos terreiros de Umbanda, que haveria Umbanda e Candomblé que haveria por lá. Aí vamos falar sobre o que foi a caça às bruxas. Assim, foi um movimento de perseguição religiosa, política e social, surgindo no século XV e tendo seu apogeu entre os séculos XVI e XVIII. Ocorreu principalmente na Alemanha, Escandinávia, Inglaterra, Escócia e Suíça. Resultou em cerca de 35 a 50 mil execuções. E os alvos principais foram as mulheres. No Brasil colonial, houve a caça às bruxas com base nos princípios dos tribunais do Santo Ofício, órgão máximo da Inquisição Católica. A mulher sempre foi considerada pela Igreja Católica a causadora de todos os males, pois se acreditava que seria a vítima preferida das ciladas do demônio. A mulher era associada à feitiçaria, e mulheres que tinham conhecimentos de ervas, assim como as parteiras, eram consideradas bruxas. Um tipo de mulher que também era perseguida eram as mulheres ruivas. A caça às bruxas teria se iniciado no sudoeste da França no século XV e buscava encontrar culpados por pragas e até por impotência masculina. Incrível, né? As mulheres representavam 80% dos denunciados. A maioria eram viúvas pobres que tentavam sobreviver produzindo remédios ou prestando assistência médica. Mulheres com aparência desagradável, deficiência ou consideradas muito belas podiam ser denunciadas. Mulheres ruivas também. Mulheres solteiras também eram denunciadas, porque não era considerado normal que uma mulher, após uma certa idade, fosse solteira. Tentava-se ver se alguém era culpado procurando marcas do demônio, que podiam ser pintas, verrugas ou cicatrizes. Espetava-se o suspeito com instrumentos cortantes e, se ele não sangrasse, seria considerado culpado. Nesse caso, era porque os membros do Tribunal da Santa Inquisição, eles tinham uma técnica especial de picar, né? De picar o suspeito, de forma que não sangrasse. Os bens das pessoas mortas eram confiscados. A caça às bruxas se estendeu pelas reformas religiosas do século XVI adentro.
E um dos julgamentos mais famosos é o das bruxas de Salem, no final do século XVII. A influência do humanismo e do iluminismo contribuiu para a diminuição dos julgamentos por bruxaria, até que eles cessassem no século XVIII. Hoje, o movimento feminista diz que a caça às bruxas foi um genocídio do sexo feminino, e temos que concordar. Infelizmente, nós temos que concordar. É uma coisa terrível que isso tenha ocorrido na nossa história. Um filme que mostra bem a questão da Inquisição é As Sombras de Goya, com Natalie Portman e Javier Bardem, né? Mostra assim como a tortura era usada como uma forma para que a pessoa se confessasse culpada de qualquer coisa de que ela fosse suspeita. E esse filme mostra bem como a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para não ser torturada. Infelizmente, assim, tanto a Inquisição Católica quanto a Protestante tiraram muitas vidas. E elas são uma boa prova de como a intolerância religiosa é uma coisa altamente perigosa. Como é altamente perigoso você considerar assim que alguém é demoníaco porque ele não se encaixa nos padrões que a sua religião considera aceitáveis. E hoje em dia a gente tá assim, tá? O Brasil tá experimentando uma época assim que parece de retrocesso religioso. Tá crescendo uma espécie de fundamentalismo religioso aqui no Brasil. Infelizmente, com os evangélicos crescendo aqui. Eu falo isso como alguém que já foi evangélica, porque evangélico considera tudo do demônio. Infelizmente. Boa tarde a todos e tenham todos uma ótima semana.